Olá e sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar em um concurso de rádio amador que é, olha, super ambicioso e totalmente pensado para a era digital. Vamos entender juntos o que faz ele ser tão especial. Então tem uma verdadeira revolução acontecendo nas ondas de rádio, sabe? O crescimento dos modos digitais, ele meio que criou um vácuo, uma necessidade de algo novo, algo realmente empolgante. E é exatamente nesse cenário que a ideia para esse concurso nasceu. E o motivo principal para tudo isso, bom, tá bem aqui. É só olhar os números. A popularidade do modo digital FT8 simplesmente explodiu. Passou por cima dos modos mais tradicionais. Os concursos que já existiam, eles não foram feitos para essa nova realidade, entende? Então, ficou claro que era hora de alguém tomar a frente e apontar o caminho para o futuro. Ok, então como é que essa ideia toda virou realidade, né? Isso nos leva direto para a história de origem desse concurso. E olha, a velocidade com que tudo aconteceu foi impressionante. A ideia apareceu em abril de 2019 e, em questão de meses, o concurso já estava sendo anunciado e as regras sendo ajustadas com a ajuda da própria comunidade. Isso já mostra de cara que ele nasceu para ser moderno e, principalmente, colaborativo. Mas a coisa não era só criar mais um concurso, sabe? Tinha uma visão muito maior por trás de tudo. Metas bem ambiciosas mesmo, para tentar criar o que seria a competição digital perfeita. Essa grande visão, ela se sustenta em 4 pilares principais. O primeiro, uma pontuação que seja justa para todo mundo. O segundo, a troca de reportagens de sinal que sejam reais, de verdade. Terceiro, uma interoperabilidade transparente, ou seja, todo mundo conseguindo se falar sem problema. E por fim, o uso de um modo de sinal de última geração. Para a gente entender a pontuação, primeiro a gente precisa falar do sistema localizador Maidenhead. Pensa nele como se fosse um CEP global, só que para radioamadores. Basicamente, ele divide o mundo todo num grande mapa quadriculado. Isso permite calcular distâncias de um jeito padronizado, sem se preocupar com fronteiras de países. E esse sistema tem basicamente 2 partes. A gente tem os grid fields, que são as áreas maiores, e eles funcionam como multiplicadores. Isso incentiva o pessoal a buscar contatos em áreas mais raras, mais difíceis. E depois tem os grid squares, que são os quadradinhos menores, mais precisos. Esses são usados para calcular os pontos de cada contato, o QSO, baseado na distância. Bom, mas, como em todo projeto super ambicioso, né, existe sempre uma diferença entre a visão, o sonho grande e o que dá para fazer na prática logo no primeiro ano. E é aí que a história fica interessante. Vamos ver como isso funcionou. A visão ideal, o plano perfeito, era que cada contato, cada QSO, incluísse uma reportagem de sinal real, mostrando ali na hora qual a força da recepção. Só que, na realidade, para a primeira edição do concurso, isso se tornou opcional. E aí fica a pergunta, né? Por que abrir mão de uma parte tão importante da visão? A resposta para isso é puramente técnica. A mensagem digital usada tem um limite de tamanho bem pequeno, só 16 bits. Para ter uma ideia, é como se fosse um limite de caracteres numa mensagem de texto antiga. Simplesmente não cabia tudo. Mandar a localização do grid square, que é essencial para o concurso, e mais a reportagem de sinal, não dava. Os dois juntos estouravam o limite. Então foi uma escolha difícil, mas que precisou ser feita. Outra parte super importante da visão era ter uma comunicação perfeita. A ideia era que quem estivesse no concurso conseguisse se comunicar tranquilamente com operadores casuais, gente que estava ali no rádio, mas não competindo. Só que, na realidade, o que apareceu foi um desafio. A chance de acontecerem os chamados QSOs disfuncionais. Isso é o que acontece quando os dois lados da conversa não estão falando a mesma língua, sabe? Os protocolos não batem e aí vira uma confusão. Então, beleza. Com esses desafios na mesa, como é que os operadores podem navegar por tudo isso e participar do concurso de um jeito eficiente? Vamos para um guia mais prático? A primeira coisa é a escolha do modo. Basicamente, são 2 opções principais. O FT4, que é bem mais rápido, ótimo para fazer muitos contatos em pouco tempo, e o FT8, que é mais lento, mas em compensação é muito mais sensível. Ele é perfeito para pescar aqueles sinais super fracos lá longe. O segredo da estratégia é justamente saber a hora certa de usar cada um. Agora, a comunicação dentro do concurso. A sequência de mensagens recomendada é essa aqui, em 5 passinhos. O ponto mais importante é o seguinte: perceba que não tem reportagem de sinal aqui no meio. É uma troca de mensagens bem enxuta, direta ao ponto, focada só em registrar o contato e a localização. Agora, vamos comparar com a sequência padrão, aquela que um operador que não está no concurso usaria normalmente.
Ela é um pouquinho diferente, tem 6 passos, e a grande mudança está ali, nos passos 3 e 4, que é justamente onde entram as reportagens de sinal. É essa pequena diferença que pode gerar todo o problema. Então, a grande pergunta é, o que acontece quando esses dois modos se trombam? O que acontece quando um competidor, usando a sequência de 5 passos, tenta falar com um operador casual que está esperando a sequência de 6 passos? É aqui que o problema fica claríssimo. O operador que não está no concurso manda a reportagem de sinal, como de costume, mas o software do competidor não está esperando isso. Para ele, a próxima mensagem já é a de finalização do contato. O resultado vira um loop de confusão. Um fica reenviando o sinal, o outro reenviando a finalização, um tempão é perdido e, no fim das contas, o contato falha. Mas olha, esses desafios não são o fim da história, muito pelo contrário. Eles são, na verdade, parte de um processo natural de evolução. E é isso que nos leva a pensar sobre o futuro desse concurso. E a própria comissão organizadora faz questão de deixar isso muito claro. Eles dizem, o WWDIGO é um trabalho em andamento, ou seja, ele foi pensado desde o início para evoluir junto com a tecnologia e, o mais importante, com o que a comunidade de radioamadores tem a dizer. Então, a pergunta é, como esse futuro vai ser moldado? E a resposta é simples, com participação. É operando no concurso, interagindo com todo mundo, enviando os logs para análise e, claro, dando um feedback construtivo sobre as regras. No fundo, cada participante vira uma peça fundamental no desenvolvimento do concurso. No fim das contas, a grande questão que fica é essa. O que a gente tem aqui é um concurso que está essencialmente em fase beta. É uma plataforma de inovação. A oportunidade aqui não é só de competir, é de fazer parte da definição de como serão os concursos de rádio digital nos próximos anos. Participar, em essência, é ajudar a construir esse futuro.